Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo e debatemos temas contemporâneos, que são alvo de estudos de professores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E hoje o assunto do Diálogos é educação, mais precisamente educação infantil. Para falar sobre o assunto, recebemos a professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Professora, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Eu é que agradeço em poder apresentar o que a gente faz, os nossos estudos, as nossas pesquisas, as nossas práticas extensionistas, né? Que é justamente isso que a universidade quer, que os professores produzam, formem pessoas e tragam para a comunidade justamente isso que a gente faz no nosso cotidiano. A educação infantil é o primeiro ciclo da educação básica. Ela compreende a creche e a pré-escola, ou seja, atende desde bebês a crianças de 5 anos. Para os leigos, nessa etapa, a criança precisaria apenas ser bem cuidada, mas a educação infantil deve se preocupar também com o aprendizado dessa criança. Professor, há inclusive conteúdos que devem ser trabalhados na educação infantil, né? O que seriam esses conteúdos? Primeiro, Larissa, a gente tem que lembrar que nós não nascemos humanos. Nós nascemos com potencialidade a nos tornarmos seres humanos. E isso muda toda a visão do papel da família, da sociedade, da escola. E como nós estamos falando de educação infantil, é importante que se saliente que quanto menor é a criança, lógico que eu vou falar de uma área que é minha área de pesquisa, né? Esse cuidador, esse educador, esse professor, ele tem que ser muito bem formado. As pessoas acreditam que porque o bebê não fala, ele não compreende e ele não está num processo de ensino-aprendizado. Mas ele está. A educação, ela é um processo no decorrer de toda a vida. Nascemos seres aprendentes e morremos seres ainda incompletos. E a educação infantil é esse período que justamente nós temos que estar muito bem preparado, porque a compreensão do que a criança sente, dos seus sentimentos, das suas emoções, do que ela quer e do que ela necessita, requer uma pessoa muito bem formada. E a formação desse educador, desse cuidador, tem que trazer isso muito claramente. E há um currículo para a educação infantil? Perfeito. Existe um currículo na escola entendido como experiências a serem realizadas com essas crianças, que envolvem, desde os cuidados, é cuidando que a gente conversa com a criança, acaricia, é no cuidar, é no alimentar, é na forma como nós pegamos esse bebê no colo, desde o nascimento, que a gente está fazendo com que ele aprenda relações de sociabilidade, de educação, de fraternidade. Essa criança que nasceu praticamente zerada, é nesse convívio, é nesse contato que ela vai se transformar em humano, em um ser cidadão, que é o que todo mundo quer. E o que são esses conteúdos? A questão da oralidade, a questão do convívio, da aceitação do outro. E quanto menor é a criança, maior são as responsabilidades da instituição escolar, da família. Como nós estamos falando de escola, como nós estamos falando de creche, creche é a criança que fica no decorrer de um período todo numa escola. Tem crianças hoje em dia que meio período elas ficam em casa e meio período elas ficam na escola de educação infantil. E tem crianças que permanecem no período todo. Agora, você imagina essa criança que fica num estabelecimento de ensino, né, numa escola, num período todo. Todos os horários, todas as relações que nós temos de conversa, de confiança com essa criança, são situações que devem ter razão para ser. Então, se você falar, professora, tem um currículo, tem conteúdo? Tem. Mas o primeiro é fazer essa criança se sentir amada, acolhida e sabendo e mantendo uma relação de confiança com o seu cuidador. E esses profissionais que trabalham em creches, pré-escolas, eles estão preparados para essas demandas? O professor que nós estamos trabalhando nessa instituição, na Unesp, sobretudo no campus de Bauru, ele tem todo esse cuidado de saber que desde esse bebezinho de 4 meses que chega na escola, existem coisas a serem feitas que, longe de ser uma escola assistencialista, que a função e o papel de quem cuida de bebês não é só mantê-los limpos, aquecidos e seguros.
que existem tantos outros conteúdos, a conversa, o relacionamento com o outro, as brincadeiras muito precoces, né? O picabu, cucu, achou, que é a manutenção do outro, que são as relações de segurança, que é um banho com conforto e com conversa. Não adianta você pegar um bebê e lavá-lo. É a hora que você joga água, que você está falando, olha a água, está quentinha, olha que gostoso. E os brinquedos de banho. E a forma como essa pessoa conversa com essa criança. É esse mundo que nós estamos apresentando para esse bebê. A senhora comentou comigo anteriormente que está havendo uma divergência em relação à formação desse profissional. Uma divergência entre uma legislação federal, que é a Lei 11.274, que é de 2006, e uma deliberação estadual, que é deste ano. Explica melhor, professora. O que é essa divergência? Essa lei de 2006, ela aumenta, olha que paradoxo, né? Ela aumenta a educação básica passando a 9 anos. Em compensação, ela diminui a educação infantil. Se nós tínhamos uma educação infantil de 0 a 6 anos até então, nós passamos a ter uma educação infantil de 0 a 5 anos. Ou seja, esse período que era assegurado para a criança brincar, ser criança, pular, pintar, rabiscar, conversar, ouvir histórias, de uma maneira de educação infantil, ela foi encurtada. Para os pais, essa mudança foi passada como algo positivo, mas não é verdade, então? Não. Seria positivo se as escolas tivessem, essas escolas de 9 anos, tivessem garantia de ter um espaço para receber crianças de 6 anos. E elas não estão preparadas. E a gente sabe que não houve uma mudança tão grande no preparo. O professor de primeiro ano, ele não é preparado para ser professor de criança de 6 anos. Você fala, mas é um ano só. Um ano na vida de uma criança, de uma infância, sobretudo na educação infantil que é de 6 anos, é muita coisa, sabe? Isso não volta atrás. Isso é um tempo que foi perdido. E essas crianças, elas estão ficando sentadas, atarrachadas em cadeira, num período que elas são muita brincadeira e muito movimento. E agora, ultimamente, nós fomos surpreendidos, digamos assim, por um decreto no qual a formação do educador de creche, ela não necessariamente deve estar na formação do pedagogo, do professor de anos iniciais. E isso é muito preocupante, porque quem vai garantir essa formação? Cursos esparsos, programas de formação continuada? Isso não é garantia de qualidade, né? Isso, exatamente, exatamente. O Diálogos faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre educação infantil, com a professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. A professora tem uma pesquisa que ajuda os profissionais que trabalham no Centro de Psicologia Aplicada, o CPA, da Unesp em Bauru. O objetivo é preparar materiais e montar espaços lúdico-educativos, como brinquedotecas, que são usados no atendimento à população. Professora, explica para a gente então o que é feito no CPA. Bom, o CPA é um projeto que começou em 2006. Na época, eles queriam um pesquisador, uma pessoa que conhecesse brinquedos, para organizar o acervo, porque esse acervo dá suporte aos atendimentos que o CPA faz. Como? Os alunos no último ano de psicologia e projetos dos cursos de pedagogia, de licenciatura e outros cursos, eles utilizam os materiais lúdicos. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu, particularmente, chamo de objetos lúdicos, brinquedos, jogos e livros. Esses 3 objetos, eles têm em comum o símbolo, a criação, a imaginação. Eles descolam a criança, o adulto, do mundo real. Isso é o lúdico? Isso é o lúdico. É a ludicidade. Isso, tanto se fala sobre ludicidade. O que é o lúdico? O lúdico é esse desprendimento onde as pessoas têm livre arbítrio. Pessoas por quê? Porque nós brincamos no decorrer de toda a nossa vida, né? Em períodos anteriores à contemporaneidade, as pessoas brincavam
Na Idade Média, todos brincavam, cantavam, dançavam juntos. Não havia essa nítida separação entre o mundo do trabalho. Eu acredito que eles se divertiam muito mais do que nós hoje. Ai, com certeza. As nossas horas de lazer. Trabalhavam muito menos. Isso, e isso implica também na rotina das crianças. No caso do CPA, o projeto que eu desenvolvo, que é o Brincando no CPA, é um projeto que começou para dar suporte para os atendimentos do CPA, só que ele não ficou nisso. De 2006 para cá, esse projeto ganhou uma repercussão muito grande, para minha alegria. Eu tenho a Pró-Reitoria de Extensão, que me auxilia com bolsistas e com recursos financeiros para que eu consiga fazer o acervo cada vez melhor. E agora a gente tem uma pretensão de estar abrindo uma parte do acervo para empréstimo para a comunidade. Na verdade, o nosso grande sonho, né, o professor André Geles e da equipe do CPA e eu, é fazer com que esse acervo lúdico, essa brinquedoteca, esse acervo de brinquedos, jogos e livros, se transforme num laboratório de aplicação de brinquedos e jogos, onde nós vamos poder ter N cursos, eventos, poder receber a população. Os alunos de graduação atuando. Os alunos de também. graduação atuando, aberto à comunidade, escolas visitando campos, né? É a extensão, né? É verdade. E aí é que é o bonito do projeto. O projeto ele não fica só na questão extensionista. O que é a extensão? É usar a nossa pesquisa e trazer para a comunidade aquilo e a comunidade se beneficiar. Que uma universidade que produz saber, esse saber ele deve ser revertido em prol da população. E na universidade pública, a nossa luta é para que 3 áreas da nossa atuação elas andem imbricadas. A docência, a pesquisa e a extensão. Então, no caso do CPA, ele abre um espaço para pesquisa. Eu tenho alunos que pesquisam quais são os objetos mais adequados para o atendimento desse público que se serve do Centro de Psicologia Aplicada. Então, você tem TCCs, você tem trabalho, montagem de atividades, cursos. Agora mesmo, eu terminei um curso para professores da rede municipal de Bauru, com acesso a novidades, a formas de classificação e organização de brinquedos. As pessoas erroneamente acham que brinquedo é qualquer brinquedo para qualquer criança. Não é assim. Tem um brinquedo mais adequado para cada faixa etária? E o que está acontecendo e que me preocupa muito, nós vamos entrar numa temática bastante polêmica, é que eu particularmente, eu assumo isso, né? Eu não gosto da terminologia brinquedos pedagógicos e educativos. Por quê, professora? Pelo seguinte, o brinquedo ele é pedagógico e ele é educativo para o adulto que tem o olhar filtrado do que é pedagógico e é educativo. Para a criança, o brinquedo, o jogo e o livro, ele é um objeto de prazer e de descoberta. E isso me assusta muito quando um professor fala, chega, agora não é hora de brincar, mas agora nós vamos ler. Quebra-se todo o encantamento. Como se ler não fosse uma brincadeira também. E para mim, eu concebo a questão da criatividade, do lúdico, do prazer, nesses 3 objetos. Esses 3 objetos, indistintamente, eles criam brinquedos e livros. E a contação de história, a história em si. Professora, falando sobre isso, e por que ler para bebês? Na verdade, essa preocupação que se tem da alfabetização precoce da criança, ela está diminuindo os anos da infância. E isso que tem sido feito na educação infantil é muito complicado. Então, tem correntes de grupos que trabalham comigo, de pesquisadores, que a questão... Então, vamos dar sopa de letrinha para a criança, que é muito mais rápido, digestivo, né, e tudo mais. A questão da leitura é... O que ela desperta no bebê? Por exemplo, a primeira coisa para uma pessoa gostar e saber ler é saber que a leitura e que os objetos escritos e os objetos que têm imagens, eles devem ser decifrados. Isso é uma coisa muito antiga, decifra-me ou devoro-te. Né? Então, o bebê, ele tem que saber que aquele objeto, livro, ele é para ser manuseado, ele tem imagens, ele tem escrita. E a gente não aprende a ler com 7 anos. Nós aprendemos a ler toda uma história de vida. Então, esse bebê com 3, 4 meses, que a gente começa a dar objetos para ele ler, que não necessariamente são livros com textos escritos, mas que são imagens que têm a ver com o que ele sabe, com o que ele conhece, com os sons que ele produz, isso é a leitura para bebê. São livros com texturas, Isso mesmo, são livros que eu falo que são livros adequados à criança. Por quê? Porque a criança senta, vira do contrário, chupa, cheira. A criança, ela faz uma leitura sensorial do objeto.
Nós, adultos, já leitores, nós vamos fazer uma leitura emocional. Eu me rasgo, eu choro toda quando eu leio um livro de história que me comove, ou então eu sou acadêmica. Eu faço uma leitura racional. Esse livro vai me indicar caminhos para isso. Na verdade, esses 3 tipos de leitura, eles deveriam ocorrer no percurso de toda a nossa vida. Para o bebê, essa leitura sensorial, do movimento, da ação, do prazer, é isso que é a leitura de bebê. É o pai, a mãe sentar com o bebê, né? E eu fiz isso intuitivamente. Meus filhos hoje são homens. E o gosto que eles têm pela leitura, eu acredito a isso. Começa no berço. Começa no pé da cama, contando histórias ao dormir. Com certeza. A gente faz uma pausa e volta para o último bloco do Diálogos. Não saia daí. Voltamos e o tema do Diálogos de hoje é Educação Infantil. E a nossa convidada é a professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Professora, continuando nossa conversa sobre a importância do brincar, do lúdico na educação infantil, queria saber o seguinte, não é só uma questão de deixar a criança brincar livremente, existe uma metodologia? Olha, se essa criança está num espaço escolar, o educador, o professor, ele deve apoiar as ações lúdicas. Na verdade, não é a ação lúdica, são as ações da criança. Por isso ele tem que ser tão bem preparado, que a formação dele tem que ser tão bem feita, tão responsável. Por quê? Porque imaginou-se durante muito tempo que para criança pequena qualquer coisa serve. Não é assim. As crianças, elas têm hipóteses, elas têm ideias sobre o mundo que está no seu entorno. E é justamente o apoio desses educadores, dos pais, da família e da sociedade que vão fazer com que essa criança tenha uma visão positiva do mundo que a cerca. Então, não é qualquer coisa. E o brincar também, para além de questões, por exemplo, hoje eu estou participando de uma pesquisa onde nós estamos vendo a questão da segurança dos brinquedos, do Inmetro, da ABNT, existem normas específicas. Eu me lembro que há pouco tempo teve um recall da Mattel, de umas bonecas que saíram muito pequenininhas e com imã e que no mundo todo as crianças engoliram esses objetos. Isso não pode acontecer. Se isso acontece na casa do pai e da mãe, é uma coisa, né? É grave. Só que se isso acontece na escola, isso é muito mais grave. Por quê? Porque esses profissionais, eles estão recebendo, né? Eu brinco com as pessoas que eu estou formando. A criança, o aluno, ele é de nossa responsabilidade. Eu brinco na universidade com os meus alunos adultos que enquanto eu estou na gerência de uma sala de aula, eu sou responsável por eles. Que eles que não se atrevam a brigar, porque eu não vou separar ninguém, mas é a minha responsabilidade, né? Então, esse professor, ele tem que saber muito bem o que ele vai oferecer. E o papel dele não é direcionar a brincadeira, não é fazer apoiar. Intervenção. Isso, ele pode até fazer intervenção, sobretudo com os pequenos. Se você está vendo que tem 2 bebês de 1 ano e meio sentado e tem uma bola só, e um tá, me dá não, porque eles às vezes não falam, vai tomar, você sabe que vai vir mordida na certa, né? Então, corre, oferece outro objeto e diminui essa área de tensão. Ele está apoiando a brincadeira. Uma criança que está brincando de casinha, um grupo de crianças brincando de casinha, se o professor vê que ela está precisando de mais uma panelinha, se ele precisa de ajudar para facilitar a brincadeira, ele tem que estar atento e vigilante às normas de segurança. Brinquedos tornam-se objetos perigosos, porque tudo vai depender da ação que essa criança vai ter com esse brinquedo. Às vezes, objetos muito tranquilos se tornam armas, né? No sentido de machucarem essas crianças. Então, o papel do educador é de apoiar a brincadeira, mas para isso ele tem que conhecer que habilidades e que competências cada brinquedo tem. Ele precisa estudar formas de organização e classificação de brinquedo, normas de segurança. As pesquisas que eu tenho feito têm mostrado que nas escolas onde eu levantei dados, existe muito, a maior parte dos brinquedos são os jogos, os ligue-ligue, são os jogos modulares, de unidade, partes e todo, né?
é fácil a gente falar, são os Legos, que se juntam, que para além de serem brinquedos nas fantásticos, creches? Nas escolas de educação infantil. A diferença é que não são de marcas famosas. Eles são objetos de juntar, partes e todo. Esses brinquedos são ótimos, mas tem que ter todos os brinquedos. Eu tenho que ter brinquedos para que essa criança entre no mundo da fantasia. Você brincou de casinha? Ah, quem nunca brincou de casinha? Os meninos brincaram de posto, de fazendinha. Você se lembra quando você era criança que você começava a montar casinha com as suas amigas? E o espaço de brincar das crianças da contemporaneidade, eles estão reduzidos à escola. Famílias com poucos filhos. Morando em apartamento. Não brincam na rua. O playground já está pronto, os objetos definidos. Que espaço essa criança tem para o símbolo, para a imaginação? É a escola. Muitas famílias optam por ter um filho só, né? Então é nesse espaço da escola que a criança tem para brincar de casinha. Brincar de casinha, quando eu brinquei de casinha, quando você brincou de casinha, a mãe chamava para brincar no final do dia, você fala, peraí, mas nós nem acabamos de brincar na casinha. Horas já haviam se passado. Se eu quero uma escola para a criança brincar, eu tenho que me preparar em tempos, espaços e objetos. Os espaços também são fundamentais, Isso, né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Os professores, eles têm que oferecer brinquedos para a brincadeira do símbolo, do faz de conta, brinquedos de parte e todo, brinquedos de regra. Os bebês, bebê não brinca de regra. Brinca sim. A primeira brincadeira do cut achou, já é da permanência do objeto, a permanência do outro, é um jogo de regra muito pequeno, mas é. Então, todos esses objetos devem fazer parte do universo dessa criança. E um educador e um professor que não conhece isso, fatalmente ele não vai estar oferecendo em quantidade e em qualidade esses objetos. Não vai ter essa variedade toda. E a forma de oferecer, não é você pegar um balde cheio de brinquedos e jogar no chão para a criança. Você tem que ter a higienização desses objetos, você tem que selecionar um grupo de objetos e eles têm que ser mudados constantemente. O que a gente vê é que é sempre o mesmo balde com um monte de brinquedo que é jogado no chão. E não é assim. E não só brinquedos. Frutas se tornam brinquedos na mão das crianças. Panelas, colheres de pau. O brinquedo é a criança que vai fazer com que ele se transforme num objeto para a imaginação. E a nossa sociedade, ela está perdendo isso. Ela acha que quanto mais caro, melhor é o brinquedo vai fazer a criança ficar inteligente. Não vai. É a ação e é o apoio na ação que vai fazer com que essa criança descubra que objeto é esse e o que ela pode fazer com ele. Professora, muito bom, muito obrigada por ter vindo aqui e falar da importância que se é educar criança nos primeiros anos da infância. Bom, eu que agradeço. Isso é um pouco do meu dia a dia, do meu cotidiano. Os estudos eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe junto comigo, um grupo de estudos, as disciplinas que eu ministro, os outros professores que trabalham junto comigo, uma série de projetos que a própria universidade me dá condição para desenvolver. Muito obrigada. O Diálogos de hoje acabou, mas você pode rever esse e os demais programas em nosso site quando quiser. Assista, compartilhe e deixe seus comentários. Até mais!